Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, muito obrigado por permitir com que nós adentremos o seu lar com o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que desde 1859 compartilha aqui em terras brasileiras os valores do Reino de Deus. No programa de hoje, um tema especial. Estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E o pastor Hernandes vai falar sobre um tema que norteou todo aquele movimento, a justificação pela fé. Eu espero que Deus edifique muito o seu coração no programa de hoje. Mas antes, eu gostaria que você fosse um parceiro em missão do nosso ministério aqui de evangelização pela televisão. Nós temos a oportunidade de juntos proclamarmos os valores do Reino de Deus através desse meio de comunicação tão eficaz. Ligue para nós, seja parceiro em missão, de segunda a sexta no horário comercial. 0800 119 105, 0800 119 105, de segunda a sexta no horário comercial. Pastor Hernandes, por favor, que Deus o use mais uma vez para falar conosco sobre os valores do Reino de Deus. Muito obrigado, Deus o pastor abençoe. Amém. Muito bem, nós vamos tratar deste assunto, justificação pela fé, com base em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura do texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos como o maior tratado de teologia das Escrituras. E ele tem como tema quase que principal desta carta a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Doutrina essa que, mantida, a igreja fica de pé, se removida, a igreja cai. E Paulo vai nos ensinar três coisas importantes nesta passagem. Primeiramente, a justificação é um ato legal, forense, jurídico de Deus. A justificação não é um processo, é um ato. Não acontece dentro de você, mas fora de você. Não acontece na terra, acontece no tribunal de Deus. É uma declaração de que você que crê em Jesus está quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus e não pesa mais sobre você nenhuma condenação. A justificação não tem graus. A pessoa que acabou de crer em Jesus está tão justificada como aquela que tem 50 anos de piedosa carreira cristã. Não tem uma pessoa mais justificada do que a outra. É um ato de Deus, onde Deus declara você justo por causa da justiça de Cristo colocada na sua conta. É importante entender que você não é justificado por causa da sua fé. A fé não é a causa meritória da justificação.
A fé é a causa instrumental da sua justificação. Você é declarado justo por aquilo que Cristo fez por você, como seu substituto, fiador e representante. Ele foi à cruz pelos seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Ele pagou a sua dívida. Ele sofreu o golpe da lei que você e eu devíamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós devíamos beber. Deus lançou sobre ele os nossos pecados. E ele então na cruz morre pelos nossos pecados. Com o seu sangue ele quita a nossa dívida. E então nós que cremos nele não temos mais nenhuma dívida diante do tribunal de Deus, porque estamos quites com a lei de Deus. Então somos declarados justos e recebemos esta gloriosa verdade pela fé. Quando você é justificado, você recebe 3 bênçãos muito importantes. Primeiro, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, paz é a primeira bênção. Paz com Deus. E aí depois Paulo diz, pelo qual temos livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. Segunda bênção é livre acesso à graça. E a graça nos conduz a Deus. Terceiro, nós temos esperança e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a glória de Deus é o terceiro fruto da justificação. Vamos entender melhor isso. Com relação ao passado, nós temos paz com Deus. Com relação ao presente, nós temos livre acesso à graça. Com relação ao futuro, nós nos gloriamos na esperança da glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. O que significa isso? Paz com Deus significa o seguinte: antes de crer em Cristo, o homem está fraco, ele é ímpio, ele é pecador, ele é inimigo de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No momento em que você crê em Jesus, você é reconciliado com Deus. O próprio Deus é quem move você na direção dele, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós as nossas transgressões, mas ele pega os nossos pecados, lança sobre o seu Filho na cruz. Jesus Cristo quita a nossa dívida e agora Deus nos transfere a justiça de Cristo e deposita na nossa conta a total justiça do seu Filho e agora você então está reconciliado com Deus. Isso significa que você tem paz com Deus. Isso é um fato único, não é um sentimento do seu coração. Eu sinto a paz com Deus. Não, você foi reconciliado com Deus. Isso é um fato concreto, histórico, indestrutível. Isso significa que já aconteceu em relação ao seu passado. Agora, segundo ponto, livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. A palavra acesso aí no grego traz a ideia de entrar no palácio, estar face a face com a realeza. Ou significa também um navio que ancora num porto seguro. Significa o seguinte: você que foi reconciliado com Deus e tem paz com Deus, agora você tem livre acesso à presença de Deus. Se você quer hoje no mundo falar com uma pessoa muito importante na história, você tem que marcar uma agenda, você tem que passar por uma série de protocolos e talvez é tão complicado, mas não é assim com Deus. Você pode falar com Ele a hora que você quiser por meio de Jesus. Você pode buscar a face dEle no seu quarto, no seu trabalho, no trânsito, lá no hospital, onde você estiver. Você tem livre acesso a esta graça continuamente, permanentemente. Mas, em terceiro lugar, quando você olha para o futuro, você não precisa temer o futuro. Você não precisa temer a morte. Há tantas pessoas que temem a morte, que vivem desesperadas, prisioneiras desse pavor. Mas se você creu em Jesus e foi justificado pela fé, sabe o que acontece? Você olha para frente e se gloria na esperança da glória de Deus. A morte já não tem mais poder sobre a sua vida.
A morte foi vencida. Jesus matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Por isso a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O céu é agora o seu destino. Agora você não precisa ter medo mais da morte, porque morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, onde Deus vai enxugar suas lágrimas, onde você não vai experimentar mais sofrimento e nem dor, onde você receberá um corpo novo, um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, para morar com Ele e reinar com Ele para sempre e sempre e sempre. Oh, gloriosa verdade é esta da justificação pela fé. Eu não posso ser justificado pelas minhas obras. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição. E eu sou pecador, você é pecador. As nossas obras são insuficientes. Os nossos ritos religiosos são insuficientes. Nenhuma igreja pode justificar você. Nenhum pastor, missionário, padre, sacerdote pode justificar você. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que completou plenamente esta obra. Quando você crê em Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Agora mesmo, você que tem batido em tantas portas, tem recorrido a tantos lugares, colhido decepções e tristezas, venha para Jesus. Ele é o Salvador, Ele perdoa pecados, Ele reconcilia você com Deus. Por meio dele você é salvo, você recebe pela fé esta bênção gloriosa da salvação em Cristo e você é justificado pela fé e se torna filho de Deus, membro da família de Deus, seus pecados são cancelados e você recebe então a bênção da justiça de Cristo depositada na sua conta. Nenhuma condenação haverá mais para a sua vida, você que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou orar com você. Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Tu abençoes as pessoas que nos assistem, para que elas entendam a Tua palavra e creiam no Senhor Jesus e sejam salvas eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo mais uma vez o pastor Mota. Sim. Seja bem-vindo, querido, para participar do encerramento. Como nós falamos no início do programa, né? Que coisa boa é poder compartilhar a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho. É uma mensagem central, né? Justificação pela fé. Muito obrigado, pastor Hernandes. Amém. E você percebeu isso, a importância de um programa evangélico, um programa que pregue o Evangelho como ele é, mostrando a centralidade em Cristo Jesus. Quer fazer parte conosco desse ministério? Entre em contato conosco de segunda a sexta no horário comercial 0800 119 105 e faça parte conosco desse ato de evangelizar através da televisão. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Mota. Eu que agradeço. E nós queremos agradecer a você pela sua audiência. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.